Um abração, hein? Para todo mundo que está chegando agora, a gente está falando do resumão do que aconteceu no final de semana, do resumão das pesquisas que estão saindo. Vai ser assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora que as eleições começaram, né? Todos esses processos de eleição. A gente está num período de convenções partidárias, é um período muito importante em que os partidos revelam, confirmam, oficializam as suas escolhas para governo, para Senado, para deputado e principalmente para presidente. Foi o que aconteceu com o PL no final de semana, no sábado, com o Flávio Bolsonaro, sem vice. A gente não sabe ainda qual será o vice do Flávio ou a vice. E o que aconteceu também com o PSD, com o lançamento da chapa completa. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, e Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, já foi prefeito da cidade de São Paulo, reeleito, ministro de tudo quanto é governo e que tem uma circulação gigantesca com todos os espectros políticos. Teve também esse lançamento. E a gente também está trazendo alguns recortes das pesquisas que saíram nesses últimos dias, principalmente hoje, né? Hoje teve BTG Nexus trazendo esse empate técnico do Lula no segundo turno com o Flávio, o Zema e o Caiado, mas também tem a Quest, que está divulgando aos poucos os seus recortes estaduais, também sobre as intenções de voto para a presidência. Vou trazer primeiro aqui para você a do Rio de Janeiro. Na matéria aqui do Metrópolis, a gente começa com a informação de que o Eduardo Paes venceria se as eleições fossem hoje, né? Em primeiro turno, e também se o segundo turno fosse hoje, ele venceria, né? Para o governo do Rio de Janeiro. Aqui, ó, a Giovana Alves traz para a gente os detalhes, o Eduardo Paes, para você se lembrar da carinha dele. Bom, o Paes venceria o ex-governador Antony Garotinho, do PSD, e o Douglas Ruas, do PL. O Paes é do PSD também. O Douglas Ruas é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV, que você está voltando do intervalinho agora. A gente está falando das eleições lá no Rio de Janeiro, da Genial Quest, outra pesquisa, olha a quantidade de pesquisa que a gente está falando, mas que saiu o recorte estadual e a gente vai chegar no recorte estadual para o nacional, que importa muito, que é quando eu vou já passar a pergunta para os nossos analistas de hoje. Mas, ó, em primeiro turno, sobre o cenário estadual lá do Rio de Janeiro, Eduardo Paes ganharia, né, com 38%, aliás, esse é o cenário de primeiro turno, né, mas com um desempenho que impressiona sempre quando o Eduardo Paes participa, né, das eleições. É um político muito experimentado de Rio de Janeiro, extremamente popular, direita e esquerda vota nele, é desses fenômenos brasileiros. O Antony Garotinho, do Republicanos, é 10%. Douglas Ruas, do PL, 10%. Esse é o candidato do Flávio Bolsonaro. E aí, todos os outros nanicos para baixo. O que mais importa são os três primeiros aí. Eduardo Paes, 38%. Antony Garotinho, 10%, empatado com Douglas Ruas, 10%. Aí a gente descendo aqui, tem o cenário de segundo turno de Eduardo Paes e Antony Garotinho. Eduardo Paes com 48%, Antony Garotinho com 18%. Uma vantagem impressionante e impressiona também aqui o número de branco, nulo, não vai votar, indecisos. Olha isso, hein? Esse seria talvez o grande adversário do Eduardo Paes. Juntando 23% com 11%, a gente passa aí dos 30%, né? Chega a 34%. Número gigantesco de gente que não quer participar desse pleito, não quer participar, não quer definir o governador do Rio de Janeiro, o que significa muita coisa também. Eduardo Paes tem quase metade do Rio de Janeiro, mas tem um índice muito grande ali também de gente que está bastante descontente, né? Que não concorda não com o Eduardo Paes, não acha que ele é uma unanimidade, muito menos com os outros candidatos ali que poderiam salvar os cariocas. Bom, aqui também tem o cenário de Senado, mas a gente vai pular um pouquinho para chegar ao da presidência. Essa Quest, Genial Quest de hoje é super interessante porque ela faz os recortes estaduais de aprovação de governo, de intenção de voto para o próximo governo, mas também aproveita o recorte estadual para perguntar sobre o nacional. E a pesquisa mostrou que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, teria 32%
das intenções de voto, contra o presidente Lula com 30%. Portanto, Flávio numericamente na frente, mas empatado dentro da margem de erro dos 2 pontos percentuais também da Quest. No segundo turno, o Flávio lidera a sondagem com 38% contra 35% do presidente Lula. Ou seja, se fosse agora mesmo empatados tecnicamente, né? Mas para a definição, se a eleição fosse hoje, vindo do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro seria o presidente. Vindo o recorte do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro seria o presidente, derrotaria o presidente Lula com uma margem de erro bastante curtinha. Vamos voltar aqui com o Gabriel Bus e também com o Magno Cal.